Olá, eu desejo que você esteja bem, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva, que será com base em uma letra de uma música brasileira. Bom, tenha discernimento, sabedoria para escutar essa leitura, é uma leitura intuitiva para o coletivo. Se não ressoar com você, joga para o universo, provavelmente ela falará com outra pessoa ou outro grupo de pessoas. Se esse vídeo for útil para você, eu peço para que você possa se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar com outras pessoas para que a gente possa levar esses vídeos e as mensagens aqui postadas para um grupo maior de pessoas. Então vamos começar. Vamos ver do que iremos falar. Espiritualidade, por favor, sobre o que será essa mensagem, sobre o que iremos falar. Dona de Mim, da Isa. Essa música é muito bonita, nossa, eu adoro essa música. Vou pegar a letra dela aqui na internet pra gente ver um pouco mais. Mas eu sei que ela começa: já me perdi tentando me encontrar. Ela fala: já me perdi tentando me encontrar. Melhor pegar aqui que eu não vou lembrar tudo. Já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro. Já chorei mares e rios, mas não me afogo. Sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia eu chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora eu digo não, porque a vida é louca. Quero saber sobre o que me faz bem, papo furado não me entretém. Não dê limite, eu quero ir além, porque a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo. Bom, essa letra, pra mim, ela fala muito sobre a gente poder se reconhecer, o nosso próprio processo, né? Sobre a gente poder se amar, se valorizar, compreender os nossos limites também. Sobre, né, quando ela fala assim, foi tanto sim que agora eu digo não. E ela poder falar que já não importa mais a opinião do outro, né? Então a gente pode pensar aqui em alguém que sempre se seguiu e guiou sua vida, os seus desejos com base no que o outro esperava, com base nas expectativas do outro, mas que agora cansou. Então aqui a gente pode ter um grupo de pessoas que... Nós podemos ter 3 grupos de pessoas, né? A gente pode pensar em um grupo de pessoas que já foi assim e agora já não é mais, que agora já reconheceu, já reconheceu o seu processo e está trabalhando para se livrar, já está nesse processo, né, de se reconhecer. A gente pode ter um grupo de pessoas também que ainda está nesse processo de somente querer agradar o outro, de não conseguir impor limites, de não conseguir falar não, de se sentir perdido porque somente ouve aquilo que o outro impõe. E a gente pode ter um grupo de pessoas que está começando a despertar para o seu próprio processo e começando a querer trazer a mudança para si. Então nós podemos ter esse grupo de pessoas e nós iremos ver qual será a mensagem. Eu vou começar com o tarô do Osho. E aqui a gente pode pensar, né, sobre várias áreas, né, seja para a vida pessoal, para a vida afetiva. Assim, eu acho que para tudo aquilo que geralmente você acha que você não consegue seguir o seu coração e fica refém do outro, do que o outro vai te falar, do que o outro espera de você, do que o outro planeja para sua vida.
Bom, então vamos lá. Os decks eles já estão embaralhados e eu vou começar uma mensagem com o tarô do Osho. Por favor, espiritualidade, qual a mensagem para esse grupo de pessoas que precisa se enxergar como donos de si próprios? Bom, aqui nós podemos falar sim para um grupo de mulheres, mas eu quero falar... O meu canal eu falo com seres humanos, então, independente de como você se enxerga, o seu gênero, se você se reconhece como homem ou mulher, é uma mensagem que nós teremos para pessoas que já estão cansadas de se colocarem na mão do outro e não conseguirem ser quem de fato são. Por favor, qual a mensagem? Qual a mensagem, por favor? Eita! Vidas passadas. Participação. Apego ao passado. Voltando-se para dentro. E veio também aventura, eu vou aceitar. E no fundo do deck, o Criador. Bom, vamos falar um pouco de ancestralidade. E vamos falar um pouco também sobre a mulher na sociedade. Porque, como eu mencionei, você pode adequar isso, eu não quero me restringir a gênero, mas vamos pensar especificamente na mulher, se eu estou me conectando com um grupo de mulheres ou com uma mulher do outro lado. A gente tem uma mensagem aqui específica sobre uma questão relacionada a vidas passadas. Eu vou passar as mensagens que tá me vindo. Bom, uma primeira mensagem é sobre a gente pensar na nossa ancestralidade como se muitas vezes muitas mulheres já passaram por isso e muitas mulheres ainda passam por isso de precisar agradar e precisar fazer jus, talvez, à família, precisar seguir os padrões, aqueles padrões impostos, seja pela forma que você se expressa no mundo, pela forma que você se enxerga como mulher, pela forma que você se enxerga o seu feminino, né? Mas essa questão de vidas passadas, eu penso muito sobre a ancestralidade mesmo, a ancestralidade feminina, sobre todas as mulheres que já estiveram na sua genealogia, sobre todas as suas ancestrais. Vamos pensar quantas mulheres lá atrás precisaram ficar reféns da casa, reféns do lar, reféns, muitas vezes, do papel da mulher na sociedade, perante a visão do homem. Quantas vezes essas mesmas mulheres, elas não conseguiram seguir os seus sonhos, elas não conseguiram, muitas vezes, ter acesso à educação, elas não conseguiram ter acesso ao seu próprio processo de autocuidado, porque elas eram vistas como aquelas que precisavam cuidar, mas elas não podiam olhar para si, elas não mereciam o cuidado do outro, porque elas precisavam estar dispostas e disponíveis apenas para que elas pudessem exercer esse papel e não serem partes deste papel, que é o que? O cuidado.
o autocuidado, o se sentir cuidada, o se sentir amada, o se sentir reconhecida, não somente pelos afazeres da casa, não somente pelo papel da mulher na sociedade, que é o de cuidar da casa, cuidar do marido e cuidar dos filhos, mas que elas pudessem ser elas mesmas, que elas pudessem trabalhar, que elas pudessem aprender, que elas pudessem ter acesso à educação, que elas pudessem seguir os seus sonhos, que elas pudessem se cuidar, que elas pudessem ter um momento de olhar para si, olhar para o seu feminino. Então, isso é uma coisa que muitas mulheres já carregam, de padrões ancestrais que vêm se repetindo de geração em geração. E a gente precisa admitir que muitas vezes, quando a gente tem consciência desses padrões e que a gente de fato resolve se libertar deles, significa que a gente está dando voz para todas essas mulheres da nossa ancestralidade, significa que a gente está podendo quebrar com padrões que foram impostos. E por quê? Agora um questionamento. Por que a gente não pode quebrar com esses padrões? Por que nós precisamos repetir padrões de dor, de sofrimento, de aprisionamento, seja o mental, seja este próprio mesmo que é exercido e imposto pela sociedade, tudo aquilo que faz você ter que seguir uma massa, tudo aquilo que faz você não poder questionar, não poder se sentir livre, não poder expressar a sua autenticidade, quem você de fato é, seja como homem ou como mulher, mas especificamente pensando na mulher, até porque o homem, o gênero masculino, né, aquela pessoa que se identifica como homem, ele cresce no meio em que a mulher muitas vezes é vista dessa forma também. Você, homem que está do outro lado me assistindo, se você conseguir refletir sobre todo o papel da mulher na sua ancestralidade, seja da sua mãe, da sua avó, das suas bisavós, das suas tias, enfim, todas elas que vieram, você percebe que isso é algo que é repetido de geração para geração. Então, aqui é um questionamento. Por que o apego a esse passado que é um passado de dor, de sofrimento e que é um padrão que se repete de geração para geração? Por que não romper com isto? Tudo o que vem de modo a quebrar com algo que já é muito pré-estabelecido, que já é muito certo, que já é muito consolidado, causa sim sofrimento, causa sim uma angústia, causa sim um fragmento, sabe? É como se a gente imaginar um quebra-cabeça, é como se você tirasse uma parte deste quebra-cabeça, sendo que esse quebra-cabeça pode ser todos esses padrões que já foram impostos e trouxeram dor, sofrimento, angústia, prisão mental, emocional, escassez. Então, quando você decide se remover a sua peça, o seu ser, deste quebra-cabeça, que é um quebra-cabeça de inúmeras gerações que infelizmente passaram por isso, você rompe com isso. Você rompe com padrões de adoecimento. E você é como se você pudesse olhar para toda a sua ancestralidade, olhar para as mulheres da sua família, seja as que já se foram, seja as que estão aqui agora ainda, e até mesmo para suas vidas passadas, se isso é um padrão que você também repete de vidas passadas, é como se você pudesse olhar para isso e falar: agora a gente está liberto, agora eu serei aquela que farei diferente, e que das gerações que vierem depois de mim, essas gerações também estarão libertas, porque você conseguiu romper um padrão, você conseguiu quebrar esse quebra-cabeça, e tudo bem quebrar esse quebra-cabeça. Se é um quebra-cabeça de dor, de sofrimento, de angústia e de questões que já não precisam e não devem mais ser carregadas, tudo bem você retirar essa peça e querer encaixar essa peça em uma outra história, em um quebra-cabeça diferente. Tudo bem você fazer isso. Até porque quando você decide fazer isso, você traz a cura para sua vida e não só para sua vida. Você percebe? Olha essa carta. Essa carta é muito bonita. Aqui a gente tem duas mãos
E aqui a gente tem vários rostos diferentes. É como se fosse todos os seus ancestrais, sabe? Ou até mesmo, se a gente tá falando de uma vida passada sua, como se fosse todas as suas vidas passadas. A gente pode levar essa mensagem também, por exemplo, se a gente tá falando de vidas passadas, se você carrega esse padrão de aprisionamento, de não conseguir ser quem você é, porque essa música da Isa, que se chama Dona de Mim, é você poder assumir que você de fato é dona de si, ou dono de si. Então, isso nós podemos pensar sim em uma questão de vidas passadas. Se você já carrega esse padrão de vidas passadas, onde em várias outras vidas você já passou por essa questão. Então, a gente pode pensar em um karma, a gente pode pensar em algo que talvez nessa vida você veio para fazer diferente, para romper com isso. Se a gente pensa, por exemplo, em relacionamentos afetivos, em relações que você sempre é traída, que você sempre se sente ou traído, ou que você sempre se sente não se sente reconhecido, não se sente visto, a gente pode pensar em um karma. Ou não somente para relacionamentos afetivos, vamos pensar isso em questão familiar também. Se é um padrão que faz você se sentir presa, seja por questões financeiras, seja pela questão do afeto, enfim, todo e qualquer tipo de prisão que você pode pensar que não permite você ser quem você é e que é uma pessoa livre, dono de si ou dona de si, a gente pode pensar em um karma. Então, aqui é um convite para você se voltar para dentro de si. Você percebe ela? Aqui eu tenho a sequência: vidas passadas, participação, apego ao passado, voltando-se para dentro. De todas essas 3 cartas, basicamente a mensagem que eu tenho é muito disso que eu falei. É um apego a questões, né? A gente tem esses grupos, a algo da sua ancestralidade ou a uma questão de um karma, de vidas passadas que você já carrega, de várias vidas em que você já não consegue ser quem você é de fato, que você se sente preso. Então, todo o karma, para que a gente possa se libertar, a gente precisa, né, eu não vou falar exatamente nesse vídeo sobre isso, porque é um assunto que não se dá para falar num vídeo desses, mas quando a gente reconhece um karma, a gente precisa reconhecer qual que é a lição por trás dele, para que a gente possa aprender essa lição e poder quebrar esse karma. Então, é você trazer essa compreensão para si, é você se voltar para dentro de si, né, no seu processo de meditação, no seu processo interiorizar isso e questionar todas as questões que para você são ciclos repetitivos e que obviamente envolvem outras pessoas, porque a gente está conectado com outras pessoas, a gente não adquire karma na vida somente estando separado do outro, né? Os karmas, eles vão sendo em relações que a gente vai passando, né? Com aquelas pessoas que a gente vai lidando. Então, independente, aqui a gente tá falando exatamente sobre os nossos aprisionamentos que fazem a gente não se sentir donos de nós mesmos, que fazem a gente não se sentir amado, não se sentir reconhecido, não se sentir pertencente. E para que a gente possa se sentir tudo isso, a gente vai fazendo o que o outro deseja, a gente vai seguindo as expectativas do outro. O que acontece é que quando a gente não consegue mostrar quem a gente é, mostrar a nossa autenticidade e se mostrar ao mundo, muitas vezes tem muito, né, tem questões muito inconscientes por trás disso, padrões, com certeza, como eu mencionei, já de vidas que de lá de trás, da ancestralidade, de gerações, né, que obviamente vão se repetindo, e às vezes a gente pensa que a gente precisa fazer jus à nossa família, enfim. Então, o que acontece é que se a gente não toma consciência sobre essas questões, elas vão sempre se repetindo na nossa vida. Elas vão sempre se repetindo e a gente não consegue se libertar disso. E aqui eu tenho a sequência do 5 e logo o 4. É como se para que você pudesse progredir com essa questão na sua vida, você precisasse tomar consciência disso.
a gente tem essa tendência de sempre viver no automático e não parar para refletir sobre as nossas questões. E aí acaba entrando nesse ciclo repetitivo de reclamação mesmo, né? Tipo, ai, por que que a minha vida é sempre assim, sabe? Daquela de até mesmo uma certa lamentação, mas não para refletir o que está causando isso, para que então possa trazer a mudança, para que então possa se aventurar em outro modo de vida, em uma outra mentalidade, em um outro processo. E com relação às expectativas do outro, a gente não pode ficar refém, até porque o que o outro espera da gente, isso diz respeito ao outro. Por exemplo, eu não tenho como controlar a visão que você tem de mim do outro lado. Você pode criar na sua mente inúmeras visões ao meu respeito. As pessoas, elas podem criar inúmeras visões a partir do que o outro falam para elas sobre alguém. Só que isso diz respeito à pessoa que criou essa expectativa. Vamos supor, um exemplo, se você criar uma expectativa ao meu respeito, de que se você fizer uma imagem minha de um determinado modo, e se eu não cumpro com essa imagem que você criou de mim na sua cabeça, é como se eu fosse a pior pessoa do mundo, mas não. A questão é que você criou essa imagem ao meu respeito. A questão é que você teve uma certa expectativa sobre determinado assunto do meu respeito na sua mente e no seu mundo. Mas talvez isso de fato que você criou foi uma expectativa sua, mas não que de fato eu fosse isso. Seja pro lado bom, pro lado ruim, enfim, né? A gente não pode, por isso que esse é o erro do ser humano de idealizar as pessoas, de colocar as pessoas no pedestal. A gente não deve colocar ninguém no pedestal e nem nós mesmos, porque se a gente faz isso, um pedestal, geralmente, vamos pensar que nós podemos ter dois tipos de pedestais. Pedestais. A gente pode ter, vamos pensar num pedestal. Vamos pensar nele lá em cima. Quando a gente constrói, a gente faz uma idealização de uma pessoa, geralmente essas escadas, pra gente coloque uma pessoa lá em cima, ela não tem uma escada, é como se daqui de cima ela já vai lá em cima, sabe? E para que ela esteja aqui, precisa construir várias coisas, sabe? A gente precisa pensar que ela tem as sombras, ela tem a luz dela, ela tem os defeitos, as qualidades. Aí a gente vê ela aqui como um ser humano que foi construído do seu lado positivo, do seu lado negativo, das suas sombras e da sua luz, dos seus erros e dos seus acertos. Aí tudo bem? Ele está sendo construído de uma forma que não é idealizada, tá num ponto de tipo assim, eu admiro essa pessoa pelas qualidades dela, mas tudo bem, eu também reconheço que ela tem erros. Agora, o pedestal mesmo, ele é só o pedestal como se essa escada para que essa pessoa chegasse aqui fosse uma coisa extremamente ilusória, como se essa escada ela fosse uma escada transparente e nela só tem as perfeições dessa pessoa. E aí, quando essa escada transparente, ela deixa de existir, porque na verdade ela nunca existiu, né? Mas aí ela deixa de existir aos seus olhos porque você viu algo negativo nessa pessoa, aí sabe o que acontece? Aí geralmente o ser humano, ele passa a enxergar essa pessoa somente como ruim disso que foi mostrado, mas ele não percebe que ele próprio foi criando essa visão do outro, das próprias expectativas dele. Exatamente, e isso serve para nós mesmos. A gente precisa ter esse reconhecimento da nossa luz e da nossa sombra. Então, por que eu tô falando isso? Porque de certo era necessário, né? Mas enfim. Mas enfim. É isso, é sobre isso, sabe? É isso, eu tô falando isso por causa das expectativas que eu falei, né? Das expectativas do ser humano, que o ser humano vai colocando na gente. Então, é até um convite mesmo para que você enxergue as expectativas que o outro coloca em você, de ser submisso a esse outro e de não ser quem você de fato é e se mostrar ao mundo, né, de ser dono de si. Você coloca isso, você pode trazer essa visão para você sofrer menos na vida, porque de fato a gente sofre, pensando assim, poxa, se em algum momento
o outro pensou algo ao meu respeito, foi por uma questão dele, sabe? Por exemplo, gente, muitas vezes o que acontece é que as pessoas acabam julgando o outro sem nem conhecer a história de vida. Você já percebeu que tem gente que julga e às vezes desmerece o outro, pensa algo a respeito do outro, subtrai o outro e às vezes não dá nem credibilidade pro outro justamente pela visão que ele criou, mas paciência, você vai ficar refém a respeito do que o outro pensa de você? Tem gente que não sabe nem um terço da sua história de vida e acha que tem o direito de falar da sua história de vida, ou te julgar e supor, porque as pessoas supõem. As pessoas muitas vezes elas não conhecem o que acontece, elas acham que a suposição é a verdade. Mas isso, na verdade, continua sendo uma ignorância, entre aspas, como não ignorância no sentido do ignorante que a gente conhece, mas ignorância no sentido de falta de conhecimento. Porque quando eu me proponho a de fato conhecer daquilo, eu não dou espaço para falar por falar ou acreditar em qualquer coisa que as pessoas falam para mim. Se chega alguém, é aquela história que eu sempre falo, se chega alguém aqui agora e fala assim, de um outro alguém que eu nunca nem vi falar, olha, tipo, às vezes assim, tem gente que pinta a caveira do outro, né? Ah, tá. Aí eu falo assim, ok, é a visão que você tem da pessoa. Mentira, eu não falo isso, mas enfim. Mas é o que eu penso, sabe? Não é que eu falo desse jeito, né? Eu não falo dessa forma, mas enfim, o que eu tô tentando explicar é que é a visão do outro, é a experiência que o outro teve, é a vivência que o outro teve. A gente precisa ter a capacidade de criar as nossas próprias percepções. E fazer isso, assume que você deixa de ser manipulável, você passa a ser questionador, você passa a querer trazer a verdade para sua vida. E isso é sim ser autêntico, porque hoje em dia, se a gente pensa na sociedade, gente, a gente é muito manipulável. Se a gente não para questionar as coisas, se a gente não para refletir de fato, né, trazer um pouco da filosofia para nossa vida, refletir sobre aquilo que me acontece, sobre aquilo que me chega, a gente se torna literalmente manipulado pelo outro. E aí, a partir do momento que a gente começa a questionar, que a gente começa porque trazer questionamento para nossa vida traz mudança. E quando a gente começa a mudar, a gente começa a falar não, que é que nem ela fala na música, né? Depois de tanto sim, agora eu falo não. Então a gente começa a ter mais respeito por nós mesmos e não ficar refém do outro, enfim. Então é isso. 27 minutos e eu nem tirei com o tarô ainda. Mas enfim, eu vou tirar uma mensagem com o tarô aqui pra gente ver um outro complemento. Mas é isso, eu acho que assim, eu não vou falar algo aqui, eu falo. Nada tá desconectado, né? Então se eu falei alguma coisa aqui é porque diz respeito à mensagem que precisa ser passada, mas é sempre um convite para você refletir. Refletir sobre a sua vida, refletir sobre a forma que você tem levado o seu processo, sabe? Como que você se enxerga no mundo. Qual a mensagem com o tarô, por favor? Um complemento. Seis de copas. 3 de ouros. Nossa, a mensagem tá se repetindo. Enfim. Algo mais? O imperador. Algo mais? O que mais? O que mais? O eremita. 5 de ouros.
no fundo, o Cavaleiro de Espadas. Bom, aqui a mensagem ela se repetiu um pouco, né? Porque a espiritualidade não deixa enganar. 6 de copas, 3 de ouros. O 6 de copas vem embaixo do Vidas Passadas e o 3 de ouros embaixo da carta Participação. Que é justamente essa mensagem que eu falei no início, que é sobre algo que muitas vezes pode, né, se a gente pensa em todas essas características da música, Dona de Mim, né, que hoje ela se vê dona de si, por quê? Porque ela já foi todas essas outras coisas lá atrás. Ela já se entregou muito nas mãos do outro, ela já deixou de ser ela mesma, ela já deixou de seguir os desejos dela, ela já deixou... Ela já se sentiu muito manipulada pelo outro. Ela não conseguia se questionar, ela não conseguia trazer quem ela é de fato para a vida dela. Ela não conseguia ser quem ela é justamente para poder fazer parte, se sentir participante de um grupo, se sentir aceita. E a questão da aceitação, a gente precisa também compreender que a gente fica assim refém da aceitação do outro e da valorização do outro. Gente, isso tudo, vamos pensar, eu tava refletindo esses dias que os clichês da vida, eles são muito reais, né? É que a gente enxerga eles como clichês, mas na realidade eles são de fato reais. Eu não sei quais deles, mas assim, pensando, por exemplo, quando você fala, as pessoas, você escuta assim, mas tem muitos clichês, né? Vou pensar em um aqui. Deixa eu pensar em um aqui. A gente não pode se importar pro que o outro fala, ou o que o outro pensa da gente. Isso é um clichêzão, mas é a maior verdade, porque se a gente ficar muito bitolado nisso, pensando demais no que o outro vai falar da gente, vai pensar ao nosso respeito, a gente não vive, isso é muito real. Sério, para pra pensar sobre isso, se você fica preso demais no que o outro pensa ao seu respeito, caso você fuja de algo que você já até é muito costumeiro pra você, e aí você faz uma coisa diferente, muito diferente. Se você for ficar pensando muito sobre isso, você não faz. Você não faz porque você vai prender a sua mente nesse pensamento do que o outro vai falar e pensar de você. Mas por que isso acontece com a gente? Porque a gente está conectado ao outro. Então, é difícil sim a gente falar assim, seja isso, seja aquilo. Quando eu falo tudo isso, eu não falo como se fosse muito fácil. Eu falo porque eu reconheço que a gente passa por isso, só que se a gente não tomar um rumo diferente no sentido de trabalhar esse processo dentro da gente, a gente sempre vai ficar refém e a gente pode pensar isso como parte de um karma. Porque se a gente passa uma encarnação toda não seguindo quem a gente de fato é, não seguindo o nosso coração e não se sentindo liberto, sabe? Não se sentindo livre, é um aprisionamento de alguma forma, seja se for mental, seja se, né, as raízes, enfim, é um aprisionamento. Então, é um processo que precisa sim ser trabalhado. E com certeza não é um processo de um dia para o outro, mas é muito. Eu aprendi a filosofia estoica com a minha professora de numerologia, a Bruna, que é incrível, e assim, eu super indico vocês aderirem a essa filosofia para a vida de vocês, porque assim, essa filosofia ela é libertadora, gente. Basicamente, os estoicos acreditam que o controle, a gente não consegue controlar as pessoas, isso é muito verdade, né? No sentido assim, de controlar do que o outro vai pensar e falar da gente. Então, quando a gente consegue trazer essa filosofia para nossa vida, assim, do modo mais prático, pelo menos aos poucos, a gente vai trazendo um pouco mais de leveza, sabe? E a gente vai se permitindo ser quem a gente é. E o que eu comecei a falar, né, acabei mudando um pouco o assunto sobre essa questão da aceitação. Se a gente não consegue, primeiro de tudo, quando a gente pensa em aceitação, a gente pensa no amor, a gente pensa em reconhecimento, quando a gente pensa em valor, todas essas questões é o que a gente espera do outro, né? A gente espera que o outro reconheça
talvez o nosso serviço, a gente espera que o outro valorize, a gente espera que o outro ame a gente para que a gente se sinta amada, tudo isso a gente espera do outro. Com certeza, a gente sempre vai esperar porque a gente está conectado com o outro, a gente está participando de uma comunidade, de uma sociedade, e a gente, na nossa família, né, nos relacionamentos, na amizade, no serviço, enfim, a gente vai esperar isso sim do outro. Só que o que acontece para que a gente fique refém disso? Quando todos esses valores não partem de dentro de nós mesmos. Então, por exemplo, se eu não consigo aceitar o meu jeito, tudo isso que ela fala, né, da música, tudo que isso que é dela própria e que ela deixou de ser ela para estar ali a serviço do outro. Se eu não aceito todas essas minhas características simplesmente para que eu possa me sentir aceita pelo outro, eu vou continuar sendo refém do outro. Se eu não aceito algo dentro de mim, mas ainda assim eu vou ficar refém da aceitação do outro, desculpa, você pode passar uma vida inteira e talvez não ter essa aceitação. Porque, primeiro de tudo, ela precisa partir de dentro de você. Então, vamos supor, vamos pensar em algo assim. Ai, que complicado pensar nesse assunto, mas um exemplo assim. Não quero dar um exemplo específico que é muito delicado, né? Mas você pode pensar, vamos supor, um exemplo assim, normal da vida. Você tem uma questão assim, eu quero seguir esse caminho profissional. Só que eu não consigo aceitar que eu vou ter que fazer todo um processo, talvez ter que abandonar toda uma estabilidade. Isso pra mim é muito difícil de trabalhar isso, essa aceitação dentro de mim. Mas é o que eu quero, mas é difícil de aceitar. Porque vai contra tudo que eu imaginei, vai contra tudo que a minha família imaginou, vai contra tudo o que a expectativa que o outro colocou a meu respeito. Tem também uma questão financeira envolvida, né? Talvez muitas vezes as pessoas para fazerem uma transição de carreira, elas precisam muitas vezes abandonar algo muito concreto, algo já muito bem consolidado, né? Então tem toda essa questão da vida financeira também. Mas independente de qualquer coisa, a aceitação ela não vem dentro de você. Você não consegue aceitar que é isso que a tua alma tá pedindo. E aí você sempre vai fugindo. E aí você vai, mas a fuga é só um meio. Porque você deposita essa aceitação no outro. E aí você deixa de fazer o que você quer com uma desculpa de que o outro não vai aceitar, de que o outro isso, mas na verdade a aceitação ela primeiro precisa partir de você. Quando você fala, é isso, eu aceitei que é isso, enquanto eu continuar fugindo disso, eu vou continuar presa nos meus pensamentos, eu vou continuar infeliz, eu vou continuar, enfim, tudo isso que você pode imaginar. Mas primeiro de tudo você precisa aceitar esse processo. E aí você começa a agir para mudar ele, mas e pode ser sim que você tenha a aceitação de outros, mas pode ser que você não tenha. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Na verdade, que eu tô aprendendo, é que eu acho que essa questão da aceitação, quando a gente pensa na aceitação do outro, muitas vezes, se é uma mudança muito significativa, pode ser que de fato haja um grande estranhamento por parte do outro a princípio. Mas às vezes, sabe que assim, aquele outro clichêzão do que o tempo cura, às vezes é muito real, sabe? Para algumas situações e para algumas pessoas, né? Às vezes o tempo ele de fato vai trazendo isso, porque às vezes o outro ele vai perceber, é isso mesmo. Eu coloquei uma expectativa que não era essa e agora cabe ao outro aceitar isso. Mas a essência dessa mensagem é que você não deposite a sua mudança de trazer a ideia e a realidade de que você é dona de si para sua vida com base na aceitação do outro. Porque a aceitação do outro é um processo que ele vai ter que lidar. Se a expectativa do outro foi quebrada, né, desmoronada, se esse pedestal ele caiu abaixo, então agora que ele possa reconstruir com bases reais, né? Que ele possa reconstruir de uma forma real e não idealista e ilusória. Eu ia até tirar aqui com o oráculo de Delfos, mas eu acho que eu falei o suficiente para essa mensagem.
E aqui então, né, resumindo, é como se você não ser quem você é, não assumir o controle da sua vida, não ser o imperador da sua vida. É como se enquanto você não consegue fazer isso e arriscar nessa aventura, que é a aventura de ser e de honrar a sua pessoa, a sua autenticidade e não se colocar na mão do outro, enquanto você não faz isso, você se sente nesse 5 de ouros, que é a escassez. Todo e qualquer tipo de escassez que você pode imaginar. E se a gente fala de algo a nível ancestral ou algo de vidas passadas, geralmente essas questões são de padrões repetitivos, são de padrões de escassez que vem passando de geração para geração, é um padrão de escassez, seja um padrão de escassez financeira ou até mesmo, né, sobretudo que é o que a gente está falando aqui, emocional, da escassez emocional, um padrão de escassez emocional. Porque a gente se colocar na mão do outro não traz contentamento. A gente não ser quem a gente de fato é não traz contentamento. Traz sim uma sensação de perda, de derrota, de... 5 de ouros, todos os 5 eles são muito complicados no tarô, né? E o 5 de ouros ele fala especificamente da escassez financeira, mas eu penso que ouros é tudo aquilo que a gente vivencia na vida prática, né? Então a gente pode pensar também na escassez emocional, apesar de ser mais apesar de ser... Caiu uma coisa aqui, mas enfim, caiu o meu pandeiro. Apesar de ser uma escassez emocional mais voltada para o 5 de copas, mas gente, quando a gente passa pela escassez financeira, passar pelos 5 de ouros passar pelos 5 de ouros é muito difícil também a gente... Porque não dá pra negar que a vida financeira, ela influencia, né, no nosso estado emocional. Então, ninguém quer passar por isso. Mas, enfim, a essência da mensagem, pra eu resumir e tirar uma carta do Guardiões da Luz, a essência é para que você possa... A carta do Eremita caiu para mim embaixo aqui do Voltando-se para Dentro. Trazer para si o seu processo de autoconhecimento, o seu processo de interiorização, o seu processo de questionamento e se questionar sobre todo e qualquer padrão repetitivo na sua vida, na sua família, na sua árvore genealógica, olhar, né, se aqui eu estou me comunicando com pessoas que se identificam como mulheres, olhar para o papel da mulher na sua família e trazer essa questão de poder romper com esses padrões de sofrimento, de escassez, de sempre se entregar para o outro e não ser quem você é, sabe? Poder honrar também que se hoje você tem acesso à educação, você se sente uma pessoa liberta, né? Tudo aquilo que as mulheres da sua família não conseguiram ter, se hoje você pode fazer diferente, é assumir que você também está quebrando com um padrão que vem sendo passado de geração para geração. É assumir que você está literalmente colocando um fim em algo que pode ser um grande karma, em algo que pode ser um karma que vem sendo passado de geração para geração. Então, é você poder falar assim, não, eu tenho sim o poder de romper com isso. É libertador você ser a ovelha colorida da sua família em todos os aspectos possíveis. Eu que o digo. Então, assim, no sentido, por que é libertador? Porque é libertador você poder ser uma pessoa que você de fato quer ser, que você de fato já é, na verdade, porque se você quer ser algo aqui dentro de você, você já é. Eu escutei isso, eu vi essa mensagem no Instagram e é verdade. Se você quer ser algo, ou se você quer fazer essa mudança pra sua vida, é porque aqui dentro você já é. Talvez você não tenha aceitado ainda essa questão. Então, é um convite para você questionar esses padrões e trazer a mudança pra sua vida. Qual a mensagem com Guardiões da Luz, por favor? Nossa, 44 minutos já. Mas eu não vou ficar me atendo ao tempo, não, porque, assim, pra quem for essa mensagem, né, pra quem se identificar, eu sei que
vai ficar até o final para poder escutar, então, enfim. Qual a mensagem? Qual a mensagem, por favor, com Guardiões da Luz? Qual o conselho, o direcionamento final? Ai, caíram muitos aqui. Guardiões da Luz. Bridge. Força interior. Mova-se de volta para o todo e reconheça que você tem o poder. Mas aqui nós temos algo relacionado ao feminino, né? A Bridge traz muito para mim essa questão da cultura celta, sobre o poder da mulher mesmo, sabe? Sobre a força interior. E independente, né? Falamos sempre para seres humanos, mas independente é você trazer a sua força interior para você reconhecer que você é dono de si, dona de si, e você pode sim falar não, tudo bem, que você não atenda as expectativas do outro, porque muitas vezes a expectativa do outro é do outro. Tudo bem você... Vou terminar aqui com a letra da música, né? Ela já me perdi tentando me encontrar. De fato, às vezes a gente se perde tentando se encontrar, para que a gente possa, se a gente vive em padrões, em às vezes, sei lá, relacionamentos, que às vezes a gente literalmente nem sabe quem a gente precisa se perder para que a gente possa se encontrar, para que a gente perder todas essas coisas que a gente já não é mais, perder tudo isso que a gente já não se identifica, perder tudo isso que às vezes é do outro e não de nós mesmos, para que a gente possa de fato conhecer quem a gente é e se encontrar, e encontrar a nossa essência e fazer as pazes com a nossa essência. Já fui embora querendo nem voltar. Então é você poder literalmente deixar padrões, relacionamentos, hábitos, costumes, mentalidade, tudo que não ajuda para o seu crescimento. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se a gente pensa na mulher, a mulher sim, ela se calou por muito tempo na sociedade, a mulher sim, ela ficou submissa, a mulher sim, deixou de ser quem ela é pra seguir e se encaixar. Então, fale. Abra-se para o mundo e fale a sua verdade, fale quem você é. Sei do meu valor. Aí ela fala, se você tem boca, aprenda a usar, sei do meu valor. Sempre dou o meu jeitinho. Ele é bruto, mas é com carinho. Eu penso muito nesse bruto sobre esse imperador, sabe? Eu acho que às vezes a mulher, ela tem sim essa questão de assumir um masculino mais forte, energia, a gente tá falando de energia aqui, né? Um lado masculino mais forte na sociedade, para que ela possa conquistar as coisas, né? Da vida prática, da vida material. Enquanto a Imperatriz fala sobre a receptividade, o cuidado, a maternidade, o lado feminino mesmo, o imperador ele fala sobre a conquista, a matéria, o poder falar não, o poder se impor, a liderança. Então, a mulher, ela é sim, muitas vezes, um imperador e uma imperatriz, né? Todo mundo, na verdade, né? Às vezes a gente pode estar com uma energia masculina maior, às vezes uma energia feminina maior, mas é você poder trazer essa energia de imperador para sua vida. Deixe a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Exatamente isso. A criação nos fez através do amor, mas para que a gente possa compreender que sim, nós estamos conectados, mas nós precisamos trabalhar a nós mesmos, né? Nós precisamos trabalhar o nosso processo, a gente precisa se reconhecer pertencente. Porque se a gente sempre segue uma massa, se a gente sempre é manipulável, ou se a gente sempre vai seguindo o que o outro espera, a gente não dá espaço para trabalhar o nosso próprio processo. A gente não dá espaço para trabalhar todas essas questões que trazem escassez para nossa vida e que muitas vezes podem sim ser um karma, para que a gente possa evoluir espiritualmente e trabalhar o nosso próprio processo de evolução, né? Nós estamos conectados com o outro, mas se a gente continua seguindo o outro, a gente não está pensando em nós mesmos, no nosso processo de evolução. E é isso, e aí ela termina, né? Já não importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não. E é isso que eu falei sobre a filosofia estoica, que basicamente resume, né, pra gente finalizar esse vídeo.
E no fundo a gente tem aqui Lord Ganesha para quem se identificar com algum padrão que seja, né? A gente pensou aqui muito sobre um processo de interior, sobre si, mas a gente pode levar padrões também de vida financeira, né? Para a vida financeira, de escassez, padrões repetitivos, abundância infinita, obstáculos estão sendo removidos, suporte espiritual e conexões estão aumentando. E é isso. E aqui a gente tem também, mais uma vez, uma questão... Se aqui eu estou me comunicando com alguém que tem questões de algum problema com com figuras masculinas ou com o pai, figuras masculinas na família ou em relacionamentos, é um convite para que você possa trabalhar isso, trabalhar, né, curar essas questões em si. Eu desejo que eu tenha te ajudado, eu desejo que essa mensagem, se ela fizer sentido para você, que essa mensagem possa te ajudar a contribuir com o seu processo e que você possa, de fato, entrar em contato com a sua energia, com o seu processo de criar o que você deseja para sua vida e trazer a mudança que você deseja para sua vida, mas para que a gente possa fazer isso, a gente precisa, olha quantas cartas pedindo e solicitando para que você volte-se para dentro e se conecte consigo mesmo. A gente precisa escutar a nossa voz, escutar o que a nossa mente fala, o que o nosso coração fala e seguir quem de fato a gente é. Para que a gente possa, então, se aventurar no novo e se aventurar nessa mudança que a gente deseja trazer para a nossa vida com a nossa própria força interior. Um abraço, nós nos vemos!